Fala, engenheiros, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brito Engenharia Estrutural. No vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série WFile revelado estruturas de aço. E para hoje nós temos o problema resolvido 3.5.4, que está na página 82 do WFile, tá, pessoal? O problema de hoje nada mais é do que uma continuação do exercício da aula passada, tá, pessoal? E ele diz o seguinte: dimensionar a ligação aparafusada do problema anterior, né? No caso era o 3.5.3, para uma ligação tipo atrito. Porque na questão anterior, pessoal, a gente resolveu, né, a gente dimensionou essa ligação entre esse perfil U e essa chapa de ligação, no caso com os conectores de alta resistência em uma ligação tipo apoio. E agora a gente vai estar resolvendo para o caso de ligação tipo atrito. Pessoal, então muita coisa vai se aproveitar do exercício anterior, tá? Toda a parte de verificação a resistências, né, das resistências em estado limite último já foi feito no exercício anterior. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada, eu vou botar o card aí em cima. Aí vocês cliquem, assistam a aula anterior e voltem para essa. Tá, pessoal? Ok? Então vamos lá. Da aula anterior a gente já tem, ó, que a solicitação de projeto é 640 kN, que nós necessitamos de 14 parafusos, né? No caso a gente escolheu com o diâmetro de 5/8 de polegada, né, que seria o equivalente a 16 milímetros, e a disposição desses conectores já é apresentada aqui na figura, né? Nós fizemos isso na aula passada. Todo o dimensionamento, pessoal, dessa ligação foi feito na aula passada, então recomendo muitíssimo que assistam, tá? E está disposto aí com o espaçamento na vertical de 3 vezes o diâmetro e na horizontal de 5 vezes o diâmetro. No caso, é um perfil U com 12 polegadas de altura, tá, pessoal? É 306 milímetros, né? Equivalente. E com um peso linear de 30,7 kg por metro. No caso, as resistências de corte dos conectores, de pressão de apoio e rasgamento da chapa, de tração na chapa e cisalhamento de bloco são satisfatórias, tá? Para esse dimensionamento aqui, como fizemos na aula passada. No caso aqui, a gente dimensionou também a chapa de ligação e ela deve estar entre 7 e 10 milímetros por questões construtivas, tá bom? Pessoal, primeiro a gente vai começar diferenciando a ligação tipo apoio da ligação tipo atrito, tá? Então, na ligação tipo apoio, pessoal, existe uma certa flexibilidade, né? De tal maneira que as chapas elas podem tocar no fuste do conector. Então, isso faz com que a transmissão de forças, né? A transmissão das forças entre o conector e a chapa seja por apoio, né? Uma vez que a chapa se apoia no conector, no fuste dele. No caso da ligação tipo atrito, isso não acontece, tá, pessoal? Porque na hora de instalação do conector, né, na hora do aperto da porca do parafuso, é colocada uma pressão, né, que a gente vai estar chamando de protensão, suficiente forte para que deixe esse nó rígido, de tal maneira que as chapas não conseguem se deslocar, né, e não conseguem se apoiar sobre o fuste do conector, de tal maneira que a transmissão das forças não vai se dar pelo apoio, como no caso da ligação tipo apoio, né, que é o apoio do fuste do conector na chapa, e sim através da transmissão dos esforços pelo atrito, tá ok? Beleza? Outra coisa importantíssima que a gente precisa entender, pessoal, é que as ligações por atrito, aí em chapas com furos tipo padrão ou furos alongados na direção perpendicular da força, né, a da força, e no caso a nossa ligação é do furo tipo padrão, tá? Elas devem ser dimensionadas para garantir a resistência ao deslizamento para cargas em serviço. Isso é importantíssimo, pessoal, porque enquanto que a gente faz uma verificação para ligação tipo apoio, a gente faz as verificações de resistência em estado limite último, ou seja, em ações majoradas, tá? No caso do dimensionamento para uma ligação por atrito, né, tipo atrito, a gente verifica as cargas em serviço, ou seja, elas não são majoradas, tá? No caso aqui a gente botou as 3 combinações possíveis para estado limite de utilização ou de serviço, tá ok? E a gente tem aqui que as ações elas não são multiplicadas pelo coeficiente γ F, tá? O γ F só vai entrar nas combinações para estado limite último, tá ok? Como na questão foi dado a solicitação de projeto FD, então a gente precisa dividir pelo coeficiente de ponderação, tá? No caso foi adotado 1.4, para que possamos, né, então obter a solicitação característica e não a de projeto, tá ok?
Beleza, a última observação aqui que eu acrescentei é que os coeficientes psi1 e psi2 são os fatores de combinação para as ações variáveis em função do tempo de duração das ações e da sua probabilidade de ocorrência, tá? Então não são coeficientes de majoração, vão apenas ser em função da duração das ações e da probabilidade que elas aconteçam ao mesmo tempo, tá, pessoal? Eu estou preparando uma aula fora dessa série principal só para falar sobre estados limites, né? O último de serviço, tá bom? E conversarmos sobre esses coeficientes de ponderação e os fatores de combinação psi, tá ok? Então beleza, pessoal, agora que a gente já entendeu o que é uma ligação tipo atrito, tá? Para mais informações, fácil, tá, pessoal? Peguem o file, né, e estejam lendo o capítulo 3, que ele vai apresentar bem direitinho, tá bom? Mas, assim, por geral, é isso que a gente conversou, tá bom? Então, essa tabela, a tabela A5.2, está na página 315 do file, tá? Então, pessoal, todas as informações que eu boto aqui, eu acrescento o número da página para que depois vocês possam estar verificando, tá bom? Então, essa tabela está na página 315 e dela nós temos que um conector de 5/8, que é o que a gente escolheu para nossa ligação, ele tem uma proteção mínima aqui de 85 kN, tá? Esse P mínimo aqui vai ser a proteção, 85 kN, tá bom? Então, no caso em que o deslizamento é um estado limite de utilização, a resistência correspondente a um parafuso por plano de deslizamento pode ser calculada com, então aqui a gente tem a resistência, tá? Ela vai ser 0,8 vezes μ, né? Onde esse μ vai ser o coeficiente de atrito, a proteção, tá ok? E o coeficiente CH, tá? μ vale 0,35 para superfícies laminadas, limpas, isentas de óleo e graxa e sem pintura, tá, pessoal? No nosso caso vai se aplicar aqui. Para demais casos, verificar a norma NBR, eu vou botar a citação de qual vocês podem estar verificando, tá bom? E CH é um fator de redução que depende do tipo do furo, sendo 1 para furos do tipo padrão. Então, no nosso caso aqui, o CH vai valer 1, tá? E o μ, coeficiente de atrito, né, como vai valer 0,35, ok? Isso está na página 72 do livro. 0,8 está aqui, μ está aqui 0,35, CH vale 1, e a proteção 85, tá? Vezes 14, porque são 14 conectores, tá ok? Isso vai levar a uma resistência de 333 kN ao deslizamento para a nossa ligação. No caso, pessoal, a nossa solicitação foi calculada bem aqui o seu valor característico e deu 457. Como a nossa resistência ficou menor que a solicitação, então a nossa ligação não satisfez as condições de funcionamento, tá bom? Então beleza, pessoal. Então a gente vai pegar aqui a nossa fórmula, ó, né, dada para um número n de conectores, ó, para n conectores ela seria dessa maneira, tá ok? Então seriam necessários, na verdade, né, 457. Isso aqui é a nossa solicitação de projeto, porque eu basicamente isolei o N, tá, pessoal? Então o RV ficou aqui. Na pior das hipóteses, pessoal, a nossa resistência é a solicitação, tá ok? Na pior das hipóteses, a resistência pode ser a solicitação. Aí 0,8, μ passou dividindo, μ também, e a proteção também. Isso leva a 20 parafusos, tá? Para resistir a essa solicitação. Beleza, pessoal, então aqui já tem a ligação com os 20 conectores, tá ok? 5 na horizontal, 4 na vertical, 5 vezes 4, 20. Então ficou assim a nossa ligação. Então, pessoal, o que acontece? A nossa ligação não tinha satisfeito, né? Para o caso de deslizamento, para esse estado limite de serviço, mas todos os outros estados limites que a gente verificou no exercício anterior, pessoal, aqui se verificam para 20 conectores, tá ok? Por quê? Por exemplo, vamos começar pela resistência a corte. Se 14 parafusos era o suficiente para resistir ao corte, é claro que 20 vai sobrar, né, pessoal? Então, aumentei a quantidade de conectores, continua resistindo a corte. Depois, próxima, pressão de apoio e rasgamento da chapa. Pessoal, a nossa pressão de apoio e rasgamento da chapa, ela vai ser função do valor A, onde esse A é a distância entre a borda do furo e a extremidade, ou entre a borda de um furo e o consecutivo, tá ok? No caso aqui, ó, nossos valores de A não mudaram, tá bom? Os espaçamentos permaneceu 5 vezes D e 3 vezes D, só aumentou a quantidade. Então, próxima verificação, tração na chapa. A tração na chapa, ela é função da área da seção transversal, né, do nosso perfil. No caso aqui, ó, tanto a área bruta, né, que permanece a mesma, como também a nossa área líquida. Por quê? Porque aqui a quantidade de conectores na vertical permaneceu a mesma, 4 conectores. Então, o que a gente vai perder da área bruta vai ser o mesmo valor, sendo que o diâmetro também não mudou. E por último, a resistência de desalhamento de bloco, ela vai ser função
das minhas áreas atração, que a gente viu que não vai mudar, e a cisalhamento, né, bruta e líquida. No caso aqui, as minhas áreas cisalhado em cima e embaixo, na verdade, aumentaram. Isso vai me dar mais resistência ainda. Ok, então qual vai ser nossa resistência que é determinante para o projeto? Vai ser justamente a de deslizamento, tá? E a gente calculou aqui que 20 conectores seria suficiente para resistir a esse estado limite de serviço. Ou seja, a nossa ligação está dimensionada para o caso também de ligação tipo atrito. Pessoal, o vídeo hoje foi bem mais curto, né? Foi uma questão bem mais fácil. Só uma pequena alteração, né? E serviu para complementar as informações que trabalhamos no exercício anterior. Tá, pessoal? Deixa o like, curte, compartilha. Obrigado por assistirem, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Fui.